Olá! Vamos falar sobre as formas de relevo? Então, considerando que o relevo é o desenho, é o modelo da superfície terrestre, nós classificamos esses desenhos em algumas formas, de algumas formas. Então, como que nós diferenciamos as formas de relevo? Bem, nós temos 4 formas principais, que são as montanhas, os planaltos, as depressões e as planícies. E essas 4 formas, elas podem ser diferenciadas com relação à origem, à sua origem de formação e com relação às suas características estruturais. Então, vamos analisar cada uma das 4 aí. Bem, as montanhas, como que elas se formaram? Qual que é a origem da formação das montanhas? Elas fazem parte de uma estrutura geológica que são os dobramentos modernos. Então, as montanhas, elas foram formadas por ações tectônicas. Foram placas tectônicas que se chocaram uma contra a outra, se soergueram. Então, formaram essa estrutura geológica que são os dobramentos modernos, e nesta estrutura geológica existe a forma de relevo que são as montanhas. E como que elas se caracterizam? As montanhas, elas são o relevo de altitude mais alta do planeta. Então, são altitudes muito altas e relevo muito acidentado. Então, as montanhas, por terem um relevo muito alto, geralmente elas têm neve eterna no topo. A gente chama de neve eterna porque não importa a estação do ano, de janeiro a janeiro existe neve lá em cima. Pelo fato daquela parte do relevo estar numa altitude onde a temperatura da atmosfera está constantemente abaixo de 0 grau. Porque a temperatura da atmosfera ela tem uma variação. E é um relevo extremamente acidentado, então os topos das montanhas são bem pontiagudos, os vales que existem são vales profundos, e é o relevo mais jovem que existe no planeta, por estar presente nos dobramentos modernos, que é a estrutura geológica mais recente aí de formação no planeta Terra. Bem, e já os planaltos, por sua vez, eles são as formas mais antigas de relevo que existem, porque é o relevo que está presente nos escudos cristalinos, que é a estrutura geológica mais antiga do planeta. Então, esses escudos cristalinos, há bilhões de anos atrás, literalmente bilhões de anos, eles foram grandes montanhas. Essas montanhas se desgastaram, passaram aí bilhões de anos se desgastando, e hoje elas formam um relevo que nós chamamos de planalto. E quais são as características desses planaltos? São altitudes medianas, né? Depende aí do planalto que nós estamos analisando. Mas eles têm aí subtipos de relevo que nós chamamos de morros, de serras, de chapadas, ok? Bom, agora as depressões, esse é um tipo de relevo assim que visualmente, eu particularmente, eu acho mais difícil de diferenciar. Tem que ter um olhar bem técnico, bem apurado, tem que conhecer bem a região aí para diferenciar. Por quê? As depressões, elas se formam por falhas ou fraturas de blocos rochosos que vão causar um movimento aí que nós chamamos de epirogênese. Então, uma parte do bloco ela pode ou soerguer ou rebaixar. Então, geralmente, as depressões elas estão ou encaixadas num determinado planalto ou mais perto do litoral, né? E nós temos 2 tipos de depressões, que são as depressões absolutas. Esse relevo ele pode estar abaixo do nível do mar, porque o nível do mar ele é a referência para a gente medir a altitude de um determinado relevo.
e existem relevos nos continentes que estão abaixo do nível do mar. Então, é o que nós chamamos de depressões absolutas. Ou então, né, temos as depressões relativas que já estão, têm a sua altitude um pouco acima do nível do mar. E para concluir, a planície. O que são as planícies? São as regiões do relevo que recebem sedimentos. Porque o relevo ele está em constante formação e destruição. Então, tem partes que estão se soerguendo, se desgastando e se acumulando na parte mais baixa. Tudo isso aí com vários agentes trabalhando e dentre eles a força da gravidade, que vai puxar os sedimentos para a parte mais baixa. Daí nós temos a formação das planícies, que são as áreas de deposição de sedimentos. Então, são áreas relativamente planas, tá? Então, a planície ela é mais fácil de identificar porque são áreas aí, relativamente planas que nós observamos no relevo aí dessa maravilhosa, espetacular superfície terrestre.